Entende-se por sensoriamento remoto toda a coleta de dados sobre um objeto ou fenômeno sem que ocorra contato físico entre o mesmo e o coletor. Estes dados, por sua vez, são, em última análise, radiação eletromagnética refletida ou emitida pelo objeto em estudo. Cabe aos sistemas sensores, instrumentos principais do sensoriamento remoto, a captação desta radiação e conversão para uma forma que possibilite análise e interpretações. Estas informações são utilizadas para o planejamento de grandes áreas por permitirem uma visão sinóptica da área. Três elementos são fundamentais para o funcionamento de um sistema de sensoriamento remoto: objeto de estudo, radiação eletromagnética e sensor. Pelo princípio da conservação da energia, quando a radiação eletromagnética incide sobre a superfície de um material, parte dela será refletida por esta superfície, parte será absorvida e parte pode ser transmitida, caso a matéria possua alguma transparência. A soma destes três componentes, reflectância, absorvância e transparência, é sempre igual, em intensidade à energia incidente. Seus tipos e utilizações podem ser em nível terrestre, suborbital e orbital. Os representantes mais conhecidos dos níveis suborbital são as também chamadas fotografias aéreas, utilizadas principalmente para produzir mapas. Neste nível se opera também algumas câmeras de vídeo e radares. No nível orbital estão os balões meteorológicos e os satélites. Os primeiros são utilizados nos estudos do clima e da atmosfera terrestre, assim como em previsões do tempo. Já os satélites também podem produzir imagens para o uso meteorológico, mas também são úteis nas áreas de mapeamento e estudo de recursos naturais. Ao nível terrestre, são feitas pesquisas básicas sobre como os objetos absorvem, refletem e emitem radiação. Técnicas de sensoriamento remoto aplicadas no Brasil. Sensoriamento remoto aplicado à agricultura. A tecnologia de sensoriamento remoto apresenta um grande potencial para ser utilizada na agricultura. Através desta técnica é possível obter informações sobre estimativa de área plantada, produção agrícola, vigor vegetativo das culturas, além de fornecer subsídios para o manejo agrícola em nível de país, estado, município ou ainda em nível de microbacia hidrográfica ou fazenda. A equação Penman-Monteith é a abordagem mais conhecida para estimar a evapotranspiração a partir dos dados meteorológicos em uma base diária. Informações limitadas estão disponíveis em uma base horária, principalmente por causa da exigência para a parametrização de resistência aerodinâmica e do dócil, que são difíceis de estimar. Os objetivos deste estudo foram desenvolver uma nova abordagem de sensoriamento remoto para estimar RC e RA a partir da saída de um sistema de infravermelhos radiométrica, incluir RC e RA na equação PM para calcular a evapotranspiração para o manejo da irrigação e formular um modelo numérico que resolve as mudanças no perfil de água e no solo com o tempo usando uma equação de Richards unidimensional. Conclui-se que a avaliação quantitativa dos processos de transferência solo, vegetação, atmosfera pode levar a uma melhor compreensão das relações entre o crescimento da cultura e gestão da água. Informações sobre as características da superfície da cultura podem ser obtidas em uma ampla gama de resoluções espaciais e temporais. Técnicas de sensoriamento remoto aplicadas no Brasil. Sensoriamento remoto aplicado à agricultura. A tecnologia de sensoriamento remoto apresenta um grande potencial para ser utilizada na agricultura. Através desta técnica é possível obter informações sobre estimativa de área plantada, produção agrícola, vigor vegetativo das culturas, além de fornecer subsídios para o manejo agrícola em nível de país, estado, município ou ainda em nível de microbacia hidrográfica ou fazenda. No caso de culturas agrícolas, a radiação refletida que é coletada pelos sistemas sensores traz informações que podem estar relacionadas, por exemplo,
com o tipo de cultura plantada, com as condições nutricionais da cultura e, consequentemente, com a produtividade, podendo assim estimar a produção da cultura agrícola. Isto permitiria, inclusive, realizar previsões de estimativas de safras de forma objetiva e confiável. Entretanto, o grande impedimento para se obter imagens de satélite durante o período da safra é a presença de nuvens. Elas impedem que a energia refletida e/ou emitida pelos alvos da superfície terrestre chegue até o sensor a bordo do satélite. Para contornar este problema, existem alternativas relacionadas tanto com os sistemas sensores quanto com o sistema de coleta das informações. Sistema de amostragem para estimativa de áreas agrícolas. O INPE e o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, desenvolveram um projeto denominado SIAG, Sistema de Informação Agropecuária, que visa obter estatísticas agrícolas com base num painel amostral. Inicialmente, o projeto foi implementado no estado do Paraná e posteriormente expandido para os estados de Santa Catarina, São Paulo e o Distrito Federal. No SIAG, as imagens do Landsat-TM foram utilizadas na construção do painel de amostra, isto é, na estratificação da área de estudo em função da intensidade de uso agrícola, e também para dividir os estratos em unidades menores denominadas UPAs, unidades primárias de amostragem, que contêm segmentos amostrais. Logo, através do sensoriamento remoto, o INPE tem realizado pesquisas como seleção das culturas agrícolas passíveis de serem mapeadas através de imagens de satélites, definição da área mínima no terreno, possível de ser identificada nas imagens de satélites, comportamento espectral de culturas agrícolas, estabelecimento dos períodos adequados para aquisição de imagens, visando a identificação de culturas agrícolas, métodos de estimativa da precisão e exatidão dos mapas temáticos e a utilização de algoritmos de classificação para mapear áreas agrícolas. As principais culturas estudadas são cana-de-açúcar. O primeiro grande projeto de mapeamento de área de cana-de-açúcar no estado de São Paulo ocorreu no ano safra 1979-80. Este projeto foi realizado através de interpretação visual de imagens Landsat-MSS na escala 1:250.000, nas bandas MSS5 vermelho e MSS7 infravermelho próximo. Foram utilizadas 44 imagens de 185 por 185 km, obtendo-se uma estimativa de área plantada de 801.000 hectares para todo o Brasil. Posteriormente, foram realizados estudos que visaram estimar a produtividade agrícola da cana-de-açúcar através de imagens do Landsat e de um modelo agrometeorológico deste. Cultura do trigo. Diversos estudos para estimar a área plantada com a cultura do trigo foram realizados principalmente no estado do Rio Grande do Sul. O trigo é cultivado durante a entre-safra e neste período existe uma maior probabilidade de se obter imagens livres de cobertura de nuvens, favorecendo o uso de imagens de sensoriamento remoto na estimativa de área plantada. Cultura do arroz irrigado. Os estudos com a cultura do arroz irrigado tiveram seus inícios no ano de 1980, quando então foi assinado um convênio entre o INPE e o Instituto Rio Grandense do Arroz, IRGA, nos municípios como Área Teste, Santa Vitória do Palmar, Itaqui, Dom Pedrito e Cachoeira do Sul. O estudo foi realizado com imagens na escala 1:250.000 do sensor MSS nas bandas 5 e 7. Através deste estudo, foi constatado que a presença da lâmina de água é um fator preponderante para separar as áreas irrigadas por inundação de outros tipos de irrigação. Por exemplo, as áreas ocupadas com arroz irrigado apresentam tons de cinzas muito escuros na imagem da região do infravermelho próximo, contrastando com outras culturas não irrigadas.